Nós estamos aqui para o podcast O Impossível é só uma questão de conexão comigo. Esta frase, ela traz toda a essência da minha trajetória de vida. E por isso, este podcast, convidando outras pessoas muito especiais para mim, na minha trajetória, para contar a trajetória de vida deles. Então, hoje, nós estamos recebendo aqui o Beto Oliveira, que é um jogador de futebol profissional, mas que trouxe para a vida dele um propósito. E é este propósito que nós queremos entender como ele chegou até. Um propósito que ajuda muito as pessoas e que movimenta um mercado, que é o mercado do futebol, de uma maneira empreendedora, que é o que a gente gosta de conversar. Então, Beto, muito obrigada por ter aceito o convite de estar conosco hoje pelo Juventude Esporte Clube. E nós queremos conhecer você, a pessoa, o Beto, essa pessoa muito especial. Então, conta pra gente quem é você, qual a sua trajetória, quem foram as pessoas importantes, né, nessas etapas de conquista. Então, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado, Lourdes. Satisfação, né, de estar com você novamente, tá? Obrigado pelo convite, sou muito honrado. E a minha trajetória, né? Hoje sou um ex-atleta profissional de futebol, né? Com 45 anos já. Ela é muito desafiadora para mim, né? E eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu tenho dentro de mim aí como propósito, né? E como você colocou, né, a questão da conexão, o quanto é importante isso, né? Então, hoje eu consigo trazer uma informação, né, bem definida para os atletas hoje do Juventude, aqueles que estão próximos de mim, sobre a importância da conexão Perfeito. definida e das sementes, né? Eu vejo assim que todo fruto um dia ele foi uma semente e ninguém nasce grande, né? E eu iniciei através do futebol com conexões e eu vejo quanto assim é importante esses atletas, as pessoas, enfim, qualquer atividade que elas estão inseridas é importante a conexão, né? Então eu como cidadão jundiaiense comecei a gostar do futebol, né, com 5 anos, 6 anos, né? Desde criança, enfim, a nossa cultura, né? O Uhum. futebol é inserido na nossa cultura. E jogava ali nos campinhos do meu bairro, né? Ali no bairro do Poste. E sempre envolvido com o jogo. E, e aí comecei a desenvolver algumas certas habilidades, né? Com, com o decorrer dos anos, né? E depois de um jogo do Brasil e Argentina no Maracanã, onde, né, o Bebeto ele faz um gol, né, de tão importância assim para nossa seleção, aquilo ali para mim entrou de uma forma diferente assim, né, dentro do meu coração e eu comecei a me apaixonar mais ainda por futebol. E aí comecei a minha busca por essa paixão. E e ali com todas as dificuldades, enfim, mas sempre buscando esse sonho, né? E aí eu tenho como fé, né? E creio muito em Deus que as decisões são nossas, né? Porém, Deus ele vai colocando pessoas no nosso caminho, né? Então eu sempre costumo dizer que as decisões, né? Elas definem destinos. E as conexões nos levam a nossos destinos, né? Perfeito. Então eu vejo que dentro desse período, né, que eu começo a desenvolver essa paixão pelo futebol, essas pessoas vão aparecendo no meu caminho, né? E eu vou tentando com poucas forças ainda, né, de conexão, né? Eu consigo através de uma oportunidade fazer um período de avaliação
no Palmeiras, né? Aonde eu tinha muita dificuldade em ir, né? Porque naquela época você não tinha celulares, enfim, você não tinha, a comunicação era muito escassa, né? Os recursos eram muito difíceis, né? Meu pai e minha mãe sempre trabalhando, meu pai como caminhoneiro, a minha mãe sempre ali diarista e fazendo o todo para mim, né? Para mim estar vivendo esse sonho meu. E eu vejo assim, né, que nesse caminho vai tendo facilitadores no nosso caminho. E também aqueles que vão colocando pedras e areia, né? Aí a gente precisa começar a ter o discernimento. Mas quando a gente fala de formação, né? Que hoje é no caso eu como estou como presidente do Juventude SAF, hoje é uma SAF, ele é muito difícil, né? Porque requer o quê? Amadurecimento. Com certeza. Mas eu vou te interromper um pouquinho. Pessoal, vejam bem. Ele trouxe aqui um menino de 5 anos, né, com pouco recurso, e ele falou de sementes, né? Sim, Então perceba que sementes que nós estamos plantando, porque nós podemos escolher sementes boas, né? As sementes vêm, mas quem é a semente que não vai florescer, que às vezes está na sua vida, ao seu redor, que são aquelas pessoas que não têm valores, não têm princípios, não têm ética, né? E quem são as sementes boas, que trazem frutos, que vão trazer colheita boa, né? E também eu diria que tem alguns anjos, né, que nos proporcionam essa caminhada, que é o que você falou. Então percebam, tem o nosso lado, porque Deus nos deu de presente o livre-arbítrio. E é um presente. Nós escolhemos o caminho, mas ele coloca alguns anjos facilitadores para nos conduzir. E são esses que a gente tem que agradecer sempre, né, Beto? Então, conta aí para gente. Eu fiz essa paradinha para vocês entenderem hoje o olhar, quem são esses anjos que está estendendo a mão para você e as sementes boas que você quer plantar nessa sua trajetória, nesse seu caminho. isso é importante, ô Lourdes. E você, né, como uma facilitadora, apareceu no meu caminho, né? Deus colocou você no meu caminho e muitas coisas, né, estão se abrindo, né, através dessa conexão, através, da tua pessoa. E eu sou grato muito. Eu também. É, e assim, eu começo a buscar esse sonho, buscar esse objetivo meu, com muitas, como eu te falei, dificuldades, e aí eu tenho a oportunidade, né? Já tinha passado por uma outra situação de fazer, hoje falar avaliações, naquela teste, enfim, peneiras, enfim. Fiz o segui os mesmos padrões, né? Fiz algumas anteriores do Palmeiras, não tive aceitação, né? Mas assim, depois consegui no Palmeiras, passei, né? Uhum. Com muito menino, acho que tinha uns 600 meninos na época, na peneira, então foi afunilando, enfim. E aí eu comecei a minha trajetória. Fiquei um bom período no Palmeiras, saí de lá, fui pro Rio Claro, né? Onde eu comecei a minha trajetória ali. Primeiro, minto, primeiro a Inter de Limeira, onde eu comecei minha trajetória já como atleta profissional. Depois, aí depois sim fui pro Rio Claro, enfim, aí andei o Brasil, e no exterior também, em Portugal e aí Centro-América, né? Eu vejo assim como você colocou a questão das sementes, né? O quão é importante a gente semear, sementes boas, né? Isso. Só que assim, ela tem um tempo, ela tem um tempo. É um ciclo. Então, é um ciclo, né? É, E na palavra de Deus, em Provérbios 3, ele fala que há um tempo para todas as coisas. exato. Então, para tudo há um tempo, né? Então, nós plantamos, né? E nós vamos colher ao tempo oportuno, né? Eu penso muito bem assim, né? Sou bem definido nisso. Então, mas o que que nós temos plantado e como nós temos plantado e para que estamos plantando? Uhum. Então, penso muito isso. Plantar com propósito definido.
Isto, né? com intenção, Com né? intenção bem É. definida, intencionalidade, né? Então eu vejo assim, você tem uma semente, aquilo que Deus colocou em suas mãos, você tem um dom, você tem é, uma semente aonde essa semente ela vai te gerar frutos. E quando dá frutos, não é só para você, né? Então por isso que eu falo que o propósito ele nunca vai ser individual, ele é sempre coletivo, Sim. mas os processos sempre vão ser privados. O caminho é seu, né? É. Então, o processos meus, ninguém ia passar por ele. Sim. Eu. Então, os processos até eu chegar no tempo oportuno de colher. É eu que vou ver, né? Então, quando você entende, tem bem definido isso, sobre o teu propósito, porém você entende que vai passar por um processo, aí eu eu tenho a certeza, a convicção que você tá no caminho certo. E as coisas, né, o universo, Deus, ele vai trabalhando para que você permaneça sobre aquele propósito. E entendendo, tendo paciência, eu diria que nem é paciência, mas é resiliência, né? Sim. De entender que algumas pessoas ficarão pelo caminho e outras virão, né? Hoje mesmo eu estava comentando com uma pessoa que estava muito chateada com comportamentos, eu falei, tá tudo certo, porque esta cadeira, ela só cabe uma pessoa. Se você está sentada, não cabe outra. Então, como chegarão outras pessoas na sua vida se a cadeira estiver ocupada? Então, algumas têm que se levantar para que cheguem outras, que é este processo que a gente fala. E nós temos apego, às vezes, com coisas materiais, com pessoas, mas é um ciclo, encerra, Sim, sim. né? Por isso que tem que ter a intenção e o propósito. E algumas pessoas vêm, caminham com você por um período, fazem muita diferença, te apoiam, e é isso que a gente tem que ter, o sentimento de gratidão de quem nos facilitou, mas seguir um outro caminho, né? Sim. Eu vejo, é de extrema importância isso, a questão da gratidão. Isso. Então, nesse processo, Deus, ele colocou pessoas, e aí você entendeu a importância dessas pessoas. Nós Uhum, temos que ser gratos por isso. E aquilo que você colocou, nem todos que começaram a sua jornada vão terminar com você, ou exato. vão permanecer nesse caminho, nessa jornada. Isso. Elas vão entrar e sair pessoas da sua vida, mas elas têm que entrar e sair com propósito, Exato. né? Bem definido. Se a gente pensar, eu gosto muito de trabalhar essa questão de pensar resultados, é, processos, propósito, muito com a Bíblia, que é um livro milenar. E me encanta muito a vida de José. A vida de José, para mim, assim, assim, ela para mim é base de muitas conexões e muito fortes. Ele teve um sonho, certo? Eu tive um sonho. Você teve um sonho. Isso. É. Ele teve um sonho, mas nem todos acreditaram no teu sonho. É assim, as pessoas enxergam nós, olham para nós a princípio, eu tenho um sonho, mas elas não conseguem enxergar você realizando esse sonho. Porque às vezes é muito distante, né? Então acaba desdenhando. É, Por isso que a força é sua, né? é. E os processos são nossos, É. privados, para Uhum, atingir aquilo que eu falei, que é o propósito é, pleno, né? uhum. Então, coletivo. Então, José, ele teve um sonho, ele compartilhou e muitas pessoas não enxergam nós realizando esse sonho, mas nós já nos enxergamos nele, realizando ele, né? Sim. Desfrutando dele. E aí ele é jogado numa cisterna pelos irmãos. Ou seja, as pessoas que mais nos ferem é aquelas que estão mais próximas, Às tá? vezes as quais a gente confia, né? Confia muito. Então por isso que a gente precisa, e eu falo para os atletas, vocês precisam estar preparados mentalmente para lidar com Sim. todas as níveis de pressões e situações, enfim. Então vocês têm que estar bem preparados mentalmente.
Então José, ele tem essa ferida pelos irmãos, jogado. E aí depois ele é vendido como escravo. Olha, imagina o emocional dessa pessoa, Uhum. né? E aí começam as conexões de José. Ele começa, eu estou fazendo assim uma introdução até chegar, voltar depois no Ok, propósito ali tudo do bem. futebol. E ele é muito similar com o meu processo. E aí José, ele chega na cadeia, ele começa a fazer, ele é preso, né? José vai como Uhum. escravo e depois todo aquele processo que a gente sabe. E ali como escravo, ele já começa a fazer boas conexões. Então é um cara que tinha visão, é um cara que tinha propósito, é um cara que se comportava bem, tratava pessoas muito bem, Sabia ser útil. sabia ser útil e sabia ser proativo, Isso. estender a mão, Uhum. né? Então, não olhar pelas dificuldades, mas olhar o que pode ser feito sobre aquilo. Uhum. E aí José, ele tem uma visão, porque Deus tinha dado a ele um dom de interpretar sonhos, revelação de sonho. E ali na cadeia, o que que ele fazia? Ele fazia conexão com os presos, com o carcereiro, enfim, com todo mundo, né? E estrategicamente também eu vejo, né, que há uma situação que os dois têm um sonho e isso é chegado ao, ao governador, né, ao faraó, e aí fala, pô, tem um rapaz que interpreta sonhos. Olha a importância das conexões. E se lá na cadeia ele não tivesse feito essas conexões, se ele não tratasse bem, enfim, se ele não tivesse estendido a mão, eles não iam lembrar dele, Uhum. né? Então lembrou dele, ele foi lá e tudo mais. Enfim, resumindo, Deus deu sabedoria para ele de negócio, gerir negócio, interpretou o sonho de Faraó, e abaixo de Faraó ele era o cara que mandava, ele era o governador de tudo. Então, veja a importância disso, né? A importância das conexões. E eu vejo assim, eu tive uma experiência quando eu fui para Portugal, isso voltando no contexto como atleta, Uhum. profissional já, quando eu chego em Portugal eu vejo que a cultura deles é diferente, né? Apesar de ter muitas coisas semelhantes com a nossa, é, eles têm algo assim que pensam um pouquinho fora do que ainda nós pensamos como atletas, vamos dizer assim, profissionais da indústria do futebol. Eles falavam muito de negócio dentro do vestiário, onde eles estavam. E eu estranhava aquilo, porque era aquilo para mim era uma novidade, e não tinha essa realidade no Brasil, né? Então, eu comecei a imaginar isso, pensar de uma forma diferente, começar a pegar opinião, enfim, buscar, enfim. Isso começou a trazer uns insights para mim, né? Que eu poderia fazer algo não só futebol. E aí eu comecei a pensar diferente, um pouquinho fora da casinha. Isso Até foi. porque existe uma vida após, né? Uma carreira Isso. curta, né? Sim. Então, Eu e tive. depois você, jovem, encerra um ciclo e o próximo, Sim, eu né? tive uma carreira muito curta. Com 31 anos eu parei de jogar. Novo, né? Olha, super. Com muitas cirurgias. Fiz 4 cirurgias. 4 cirurgias grandes, vamos dizer assim, né? Então me encurtou muito, né? E o que fazer depois disso aí? E dentro dessa jornada já, o caminho, a semente e o propósito, ele vinha se cruzando, né? Ele vinha batendo, batendo, batendo. E aos 31 para 32 anos, eu tive, né, depois de estar em Portugal, jogar no Brasil, no interior de São Paulo, em vários clubes, jogar em CSA, em Alagoas, jogar no Rio de Janeiro, enfim, Centro-América, México, Guatemala, El Salvador, eu decido parar. E toda decisão ela é muito difícil. Claro. Ainda mais por aquilo que você tem uma paixão, você gosta muito de fazer. E aí você decide parar. Então, essa decisão para mim, ela não foi fácil, ela foi muito Nunca é. difícil. Nunca. Mas eu falei assim, cara, assim, eu preciso fazer diferente. Eu preciso parar e entender que algo maior está por trás do que eu estou realizando hoje. E aí fui buscando, buscando, e aí eu pensei, né, e Deus me deu uma, uma mensagem. Eu falei assim, no meu particular, com Deus, eu falei assim, o que irei fazer? E é um versículo, assim,
é uma passagem que eu levo comigo, aonde eu estiver, eu sempre vou levar. Josué 1:9. Josué era um soldado, e aí ele fala assim, ó, somente esforça-te e tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Então a força, ela é minha, É. a alegria, né? O ânimo, né? O desejo de buscar é meu. Ele vai me ajudar. Então, falei, pô, então eu vou fazer. Porque ele tá me falando, vou Uhum. colocar o pé para que o mar se abra, né? E aí comecei a escrever um projeto onde eu queria trabalhar com as crianças jovens, oportunizando numa visão social, educacional, esportiva, enfim. Então, primeiro veio o projeto social. Isso. Que hoje existe, enfim, Existe, ele, né? ele anda, né, muito bem. Quantas crianças você atende? Hoje nós atendemos mais de 200 crianças, Olha isso, 250 pessoal. crianças lá. Veja só, 200 crianças num caminho do bem, né? Sim, inseridas, né? São, são crianças, assim, de uma importância muito grande para mim, porque eu vejo ali muitos sonhos, né? Muitos olhinhos brilhando ali, Uhum. mas também numa realidade muito difícil, outras nem tantas, enfim, famílias um pouco destruturadas que E precisam e o esporte educa, né? do esporte. Tanto no físico, na alimentação, quanto Sim, no caminho mesmo, porque disciplina traz um direcionamento, com sim. certeza, e influencia na família, né? Muda a vida da família. A criança Muda. muda a vida da família. Muda muito, Luiz, porque a disciplina, o esporte, ele é muito disciplina, né? É. Ele é muito, assim, regrado com as coisas, Uhum. né? Organização, respeito, Comprometimento. comprometimento, Uhum. né? Saber perder, saber ganhar, Exato. entendeu? E Trabalhar em equipe. trabalhar em É. equipe e se alimentar bem, dormir Uhum. bem. Então, hoje no mundo dos negócios, você vai fazer negócios bons, né? Mas muitas das vezes a gente deseja fazer um negócio bacana, legal, que a gente está com tanto desejo de fazer aquilo e não acontece. É o perder, entre aspas, né? Que eu falo que É. é aprender com o não, né? Aprender, que, aprender com o não do próximo passo. O que eu aprendo com isso? E o que eu faço com isso? Né? Então eu vejo isso, o quanto o esporte ele contribui. Se você pegar um menino hoje, que ele tem o seu desenvolvimento, desde lá de 5 6 7 anos, vamos falar de 7 anos, 7 anos até os 18 anos, no esporte, isso já são dados de estudos, e você pegar um outro menino que não teve uma vivência esportiva, é totalmente diferente. Completamente Totalmente diferente. diferente. Totalmente diferente. E você acolhe lá a partir dos 7 anos? 8. 8. 8. Eu só E não fica consigo com você até. os 16 no social até o Hum. 16. A base já é um pouquinho até o 17, né? Uhum. Então, esse processo meu, e aí comecei esse projeto social, começou a desenvolver a importância da conexão, né? Hoje nós estamos numa parceria com a Jundi Sondas, né? Agradeço ao Luciano Léo por ter acreditado muito no projeto. Tá aí um anjo, né, que vem para Ele fala, né? Um facilitador. facilitador, ele entendeu o propósito do projeto, né? Agradeço muito, cedeu todo espaço lá pra gente, nos apoia, acredita muito no projeto social lá que nós desenvolvemos com as crianças no Vetor Oeste. E eu não o conhecia, mas eu tinha um amigo que eu conhecia, né? E aí, através assim de uma conversa, de um café, ele falou: "Vou te apresentar", e, enfim, apresentei o projeto para ele, ele gostou e, e deixou, né? A gente fez uma parceria que permanece até hoje lá no espaço de uma empresa privada, onde tem uma associação dentro, né? Sem fins lucrativos. E quantas crianças, através do sim dele, já passaram por nós, porque ele já passou mais de Foram, mil crianças. foram beneficiadas, né, Foram diretamente. beneficiadas, estão sendo beneficiadas, continuam, né? É. Olha a importância da conexão e olha a importância do sim dele.
Isso, e as né? sementinhas plantadas, né? São as sementes plantadas É. e nós temos ali relatos ali, meninos que não, eles não andaram os cases, vamos dizer assim, né? Eles não andaram na indústria do futebol, né? Vou falar de alguns, mas estão muito bem naquilo que decidiram, Amém. né? Com orientações, enfim, são meninos que hoje já estão de volta inseridos ali com a gente. Eu tenho meninos que começou comigo ali hoje. Devolvendo o que receberam, né? Hoje ele é um voluntário, o Kaique, ele é um voluntário no social. O Herculano também, ele foi um aluno também, assim como o Kaique. Hoje ele é um preparador de goleiro, já não está mais conosco, está numa uma outra escolinha, né? Então, mas é um menino que iniciou ali como atleta. Tem um que está na Polícia Federal, outro na aviação, o outro estudando, outro chefe de cozinha, enfim. Tem, né? Cada um seguiu E a sua. percebe aí, Beto, que é aquilo que eu comentei. Nem todos serão jogadores como você, Sim, mas o que atraiu foi esse sonho. sim, Mas hoje se transformaram em pessoas que estão seguindo um outro caminho, mas com uma formação correta, idônea, né, com princípios, com valores e principalmente com disciplina, quer dizer, segue hoje o caminho deles. E alguns também, por isso que eu falo, é o empreendedorismo, né, que você aprendeu, teve essa visão lá em Portugal sim, e trouxe hoje na formação, quer dizer, não é só um atleta, um jogador de futebol. Você pode fazer tantas outras coisas com esse conhecimento, né? sim. Eu vejo assim que nós somos resultados todas as vezes que nós não desistimos. Isso. Então, se eu tivesse parado lá atrás pelos não que eu ouvi, mas você vai fazer isso, esse projeto, que não sei o quê, isso dá muita dor de cabeça, e você vai ter problema com isso e com aquilo, enfim. E se eu tivesse ouvido isso aí, eu não estaria vivendo o meu propósito, vivendo o que eu estou vivendo hoje, Isso. né? E como chegou o futebol de base, que é essa formação profissional mesmo, que aí nós estamos falando já do caminho do futebol mesmo, Sim, né? sim. Como chegou isso? Porque é um outro trabalho além do social, né? É, eu vejo assim que a base, ela não deixa de ser social também, Sim, né? Porque é, nem todos chegarão, né? a maioria não chega. O É. funil é muito estreito, né? Vamos colocar de 100 Hum. meninos, 1% ou 0,5% vai chegar, enfim. Chegar quando a gente fala assim em alto nível, né? Eu Uhum. não cheguei a jogar em alto nível, mas cheguei a jogar em situações boas. Mas até nessas boas é muito difícil chegar. Você imagine chegar numa seleção Topo. brasileira, enfim, é muito difícil. E chegar e permanecer sobre, né? Então, hoje a nossa base, nós temos formados alguns atletas, né? Não vou dizer muitos, mas alguns atletas importantes. E assim, o social, ele, ele tem um propósito, né, de formação, bem educacional, de participação. E nesse processo, Lourdes, eu comecei a perceber que começou, meninos ali no social começou a ir para outros clubes, né? Aí eu fui medindo isso, né? As sementes foram sendo plantadas e chegou a um certo ponto que eu falei assim, agora nós precisamos startar a formação. Precisamos startar, agora é a hora. E aí eu comecei a desenvolver um caderno metodológico, como formar e para que formar. E aí começamos dentro de uma visão assim bem sistemática, né? Sistêmica, perdão. A gente formar esses atletas, não só dentro, mas fora das quatro linhas que é emocional, enfim, envolve muita coisa, Física e cara. tudo mais. Enfim, é complexo, a gente teria que falar Uhum. muita coisa, muito tempo. E aí nós começamos a fazer a formação. Hoje, vamos resumir hoje a formação nossa. Nós começamos a formar esses atletas, masculino e feminino. Hoje eu vou falar do feminino. Nós temos meninas
atletas na maioria dos clubes grandes, como Santos, como Fluminense, eh, Cruzeiro, Portuguesa, Santo André, enfim, tem meninas espalhadas. Olha aí, o futebol né? feminino sendo incentivado. Parabéns. Em Jundiaí fazia tempo que não tinha futebol É. feminino, né? Nós começamos a desenvolver, agora começou aí um pessoal a desenvolver também, mas enfim, que cada vez mais tenha mais oportunidade para essas meninas em campo. E aí nós estávamos desenvolvendo o futebol feminino e o Palmeiras me procura para fazermos uma parceria com eles. Fizemos o feminino sub-15 para o Palmeiras, foi muito bom. A treinadora nossa, Arielle, fez um trabalho fantástico com as meninas, né? E nós tivemos bons frutos ali também. E aí nós começamos a colocar mais energia no masculino. E aí começou os resultados do masculino. A formação. Então tem meninos que nós hoje temos meninos no Grêmio de Porto Alegre, nós temos meninos atletas no Curitiba, tem no Atlético Paranaense, que negociamos recentemente o Vinícius Soares, tem meninos um menino está no Mirassol, outro está no Fluminense de Feira de Santana. Enfim, nós temos algumas joinhas aí Que lindo. espalhadas. Nós temos um case legal também, que é o Davi. O Davi iniciou ali com a gente com 9 aninhos no social, né? E ele veio fazer agora, nós fizemos uma negociação com ele com o Boston City, Uau. com 16 anos. Então, a importância do pai na formação do atleta. Hoje, os pais muito ansiosos, né? Para que os filhos amadureçam rápido, ganhem dinheiro rápido, tudo rápido. Então, uma ansiedade muito grande da parte dos pais, e isso transfere para os meninos, né, para os atletas, Ansiedade. ansiedade muito grande, né, mas não conseguem entender que existe um tempo para a formação do atleta. Você não forma um atleta em 6 meses, é muito tempo. Então, o Davi ficou com a gente desde os 9 até os 16 anos. Então, ele fez todo o processinho nosso ali com formação. E hoje ele tá bem, tá lá no Boston City. É um menino que começou com a gente no social e ele fez o processo de transição na base e hoje ele tá em outro Olha aí, clube, né? internacional já. E as meninas também, né? Já fizeram As meninas, não chegamos a viajar, né? Elas foram campeãs da Wizard Cup. Porém, nós ganhamos um voucher, né, de desconto, mas não conseguimos fazer a, a competição nos Estados Unidos Puxa, que por pena. conta de investimentos mesmo, né? Então, eu acho que falta mais investimento para projetos sérios, enfim, o setor privado ele precisa olhar um pouquinho mais para esse lado, né? E Também, aí, olhem aí, empresários, apoiar iniciativas como essa, trazendo aí um institucional da sua marca alinhado a um projeto sim, que está transformando vidas, trazendo novos caminhos. Então, atenção aí, os empresários daqui, da região, que possam procurar o Beto e fazer esses investimentos, né, nesta formação. sim, sim. Eu vejo assim que toda empresa ela tem essa visão, né, Uhum. para estender possibilidades, né, novas possibilidades dentro da visão da empresa, enfim, dos investimentos, enfim, mas dá para Dá. fazer, né? É só conhecer. Uma certa vez numa roda, né? E aí nós de negócio a gente conversando. Ah, mas nós precisamos entender um pouquinho mais sobre o clube, porque a importância da marca está linkada com o clube, né? Eu falei assim, da mesma forma que vocês têm o zelo de colocar a tua empresa juntamente com a gente, da mesma forma eu tenho o zelo total de colocar minha marca como empresa, Lógico. né? Então, a gente precisa entender. E se fizer sentido, tá tudo certo. Porque é Mas um assim, dar as mãos, né? isso é um dar as mãos, né? Então, não é porque ela é uma multinacional,
de que a gente também não tem uma visão, Um critério, né, para critério, visão e valores, né? é, Então, né, eu tomo muito cuidado com as parcerias que nós vamos fazer, sim, porque são tempo, né? Nós vamos aí para 11 anos, né? De clube aí, de tudo isso aí que nós estamos vivendo. Então, a construção foi muito difícil, né? e uma São muito história difíceis. bonita aí, né, que não É, pode ser quebrada. não, então nós precisamos sim do apoio dessas empresas, muito nós precisamos, né? E isso é muito bom para a gente ter esse apoio dessas empresas, mas precisa ter uma troca aí, né? Precisa ter uma Sempre. energia legal, bacana, para que ambos tenham resultados. Nós queremos ter os nossos resultados e a empresa também precisa ter os resultados dela. E Sim. entendo super isso aí. E o cuidado com as marcas, né? O cuidado com as marcas, e eu vejo que através dessas conexões a gente consegue gerar novos negócios, né? Que é aí que eu falo, que são as conexões de valor, né? Isso. De valor de princípios, que não é simplesmente um toma lá da cá. Não. Então, tá aqui, eu te entrego isso, você me entrega aquilo e acabou nossa relação. Não. Ela é, como eu falei, é dar as mãos num propósito, num objetivo, alinhado pelos valores, pelos princípios, no caminhar junto, Sim, né? sim. Por algum período. E voltando um pouquinho lá atrás, ô Lourdes, quando você comentou sobre o projeto social depois a Isso. base, o projeto social, hoje a associação, ela anda, né? Nesse projeto de participação, educação, enfim, desenvolvimento. E a base, o que, que nós fizemos? Nós sentamos, né, com algumas pessoas e desenhamos isso, né, aonde nós queremos chegar, né, com a formação. Então vamos separar. Vamos separar a associação, né, que cuida dos projetos sociais, enfim, está fazendo projetos ali fantásticos. E vamos criar o Juventude SAF, que é para cuidar dos ativos, vamos dizer assim, porque Isso. esses ativos que vão entrar no Juventude SAF é para manter o projeto social. Sim, e que É precisam que de uma precisa. visão mais profissional mesmo, né? Sim. Do cuidar da. E aí separamos isso. E É. aí criamos uma SAF do zero, até para trazer novos investidores, né, para olhar para isso, né? Já até te apresentei Uhum. um projeto desafiador, né? De que nós temos aí para frente. É um projeto inovador na região, mas vai querer, a gente vai trazer muitos benefícios, né? Muitos negócios, muita conexão boa, mas o desafio vai ser grande, né? Ele vai grande. Sim. Porque assim, à medida que nós vamos crescendo, os desafios vão ser maiores, né? Então, esse novo desafio aí do Juventude, depois eu vou falar um pouquinho o porquê do Juventude, é, a mudança do nome, né, até chegar à Juventude, vai ser desafiador, mas ele vai acontecer, não tenho dúvida disso. E aí que vem a frase: o impossível é Sim, só uma questão de conexão. é, Conectando as pessoas corretas, eu tenho absoluta certeza que vai dar certo esse projeto. sim, sim, Até porque ele vem com um objetivo muito definido, com uma intenção clara. E é lindo, né, Beto? Ele sim, vai transformar a vida não só de quem está dentro do projeto, mas de toda a nossa região. Então, ele é multiplicador em todos os sentidos, né? sim, sim. Tenho certeza que o caminho é esse. E aí criamos a SAF com esse olhar e Uhum. começamos a desenvolver. Agora nós estamos fazendo uma parceria com a Prefeitura de Louveira, né? O, com o prefeito Paulo Finamori, juntamente com o Marquinhos Biasi, o secretário de esporte, que foi através de uma conexão que nós chegamos até eles, né? Que foi Que vai o- estar aqui com vocês. Depois o Beto vai contar, vai trazer o prefeito para contar mais sobre esse projeto aí, né, vamos Beto? trazer ele, vamos É, fazer essa conexão, sim. isso. E aí, através do Delay, né? Delay, ele é um policial, amigo Uhum. nosso. O filho dele trabalhou um pouquinho com a gente lá, um atleta. E aí nos aproximou, fez essa conexão e hoje o projeto, né, da Juventude SAF está em parceria com a cidade de Louveira. Estamos lá
E aí, por isso fazendo que todo o você mudou, processo. achou importante mudar o nome de Jundiaí para Juventude? Não, não foi Não? por esse motivo. Um tempinho atrás, nós estávamos tendo algumas dificuldades com o nome Jundiaí, Tá. né? Então, para você entender, o projeto social é o Instituto Amigo Maior, tá? E aí, a formação de base hoje é o Juventude SAF. Anteriormente, a formação, a base era Jundiaí, Esporte Uhum. Clube. Isso, eu me lembro. E aí a gente começou a ter algumas dificuldades com relação de confronto de nomes. Ok. Por exemplo, hoje em Jundiaí tem o Clube Jundiaense, né? Então eu recebia inúmeras ligações e inúmeros e-mails, eu não sei como que chegava isso, falando do Clube Jundiaense, buscando, procurando por vagas. Ah, eu quero jogar no Clube Uhum. Jundiaense. Ah, esse time é da prefeitura de Jundiaí, é isso, é aquilo, e as cores eram muito parecidas, e tal. E aí, um dia eu pensando lá no meu secreto lá, vamos dizer assim, e aí eu comecei, falei, pô, a gente precisa, vai fazer 10 anos, né? A gente precisava inovar um pouquinho, mudar, de repente isso aí vai fazer um grande sentido aí, enfim. Comecei a desenhar isso, só que eu não queria desfazer do nosso logo, né, É. do formato dele, porque esse escudo ele tem um propósito muito grande nesse escudo, com as cores, né, com o formato dele, e o 2014, porque quando eu faço o processo dele de a Constituição, era para mim ter feito antes, antes, né? Era para mim ter feito em 2013. E eu esperei um ano por conta disso mesmo. Porque 14 são 14 gerações, de Davi até Jesus. Olha aí, não E sabia. aí, o número 14 ele tem um propósito sobre o logo, né? É. É um escudo, né? Você vê que é um escudo da fé, né? A gente fala o escudo dos homens de fé, né? Os homens de honra, enfim. E juventude, por quê? É o público que a gente trabalha. Exato, tem mais coerência, Tem né? mais coerência, né? Eu achei Não que o perfeito. nome Jundiaí seja um nome, não, mas assim, a gente precisava criar uma identidade nossa. Sim. E E você, eu conhecia o logo, apesar de pouca mudança, mas ele ficou mais dourado, né, do que amarelo. E é isso é também isso. muito especial. O dourado É, ele tem uma importância muito traz grande, prosperidade, né? prosperidade, né? O roxo ele também traz a nobreza, enfim, Isso. tem Está toda uma pronto, né, para tá pronto, crescer, está pronto para crescer. para enfrentar esse grande projeto que vem aí. E esse grande projeto da Arena, enfim, esse Uhum. grande projeto dessa conexão com Louveira também, é desafiador, né? É muito desafiador e nós estamos, né, conectando, né, colocando as sementinhas aí e logo, creio eu que vai ser breve, né? Nós teremos aí, podemos trazer a pessoa aqui para Sim, a gente bater aquele papo e falar, pô, acho que é isso. a gente semeou lá e nós estamos É. colocando a sementinha aí no local certo aí também para colher. E é isso, gente. Perceba, nós vamos parar por aqui porque é o hoje. Então, vejam bem a trajetória desta pessoa, deste homem, da dignidade, da. Eu admiro demais, eu me sinto honrada de ter conexão com uma pessoa com esse perfil, com esses valores, com essa moral, né? E com esse trabalho, né, Beto? Que nossa, transforma vidas. E agora com essa semente que vai transformar não somente quem está diretamente ligado a ele, mas toda uma região. Ele traz essa prosperidade, esse ganho que vai expandir o trabalho que você faz ali. Porque tem quem está ligado nesse ecossistema que você está criando. Então, ele é multiplicador infinito, né? Sim, Fora a chancela que traz para a nossa região, sim. né? Então, perceba, é multiplicador infinito. Então, nós vamos parar a trajetória do Beto Oliveira aqui, que começou lá com o menino, com sonho, com 5 aninhos, e se transforma nesta pessoa incrível, gente. Que, mais uma vez eu digo, me sinto honrada de ter essa aproximação com você. Eu que agradeço. E agora vocês vão
Acompanhe aí nossas redes sociais, que brevemente ele vai trazer mais notícias deste grande projeto, porque hoje ainda está nas negociações, Sim, né? Nas aproximações. Então, é um momento de conexões de alto valor. E como eu disse, o impossível é só uma questão de conexão. Então, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Então, agradecer imensamente seu tempo, que eu sei que é muito difícil, tá corrido, tá com muita coisa, de parar esse tempinho de ficar aqui com a gente contando a sua linda história, que nos inspira sim, e que nos direciona também para um caminho do bem. sim. Eu que agradeço, Lourdes, pela oportunidade, pelo teu tempo também, né? Pela nossa amizade aí. E eu vejo assim que o, o inverno, ele é a esperança da primavera. Nós estamos semeando, né, para a gente colher esses frutos aí. E estamos semeando na primavera, É, né? Eu acredito nisso é. também. Então eu vejo assim, em breve nós vamos trazer novidades, nós vamos trazer aí pessoas aí para trazer essa afirmação, né? Toda essa novidades que nós estamos buscando, essas pessoas aí do bem também que está se Isso. conectando com a gente. Obrigada, Beto. Obrigado a Parabéns, você, viu? Lourdes. Obrigadão, viu? Obrigada.